Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão por aí, tudo bem? Então, hoje eu vou para uma pergunta aqui que eu acho que vai servir pra gente, uma pergunta interessante, ou um relato, enfim, vamos lá. Manu, boa noite, estou fazendo psicoterapia há um mês e descobrimos, na verdade minha psicóloga descobriu que eu tenho síndrome de Narciso. Ao relembrarmos meus antigos relacionamentos, ela constatou que eu ainda não amei ninguém, amei entre aspas. Ela acredita que quando me relaciono, encontro prazer na manipulação do outro, em saber que eu o tenho. Isso não significa que sou abusiva, mas que sou carente de afeto. Palavras dela. Conversando com minhas amigas, chegamos à conclusão de que todas no grupo têm essa síndrome. Na verdade, a maioria do universo tem. A questão é, a dificuldade de amar está no excesso do amor próprio e, consequentemente, na necessidade de ser o protagonista da relação? Adoro vocês, abracheiro recifense. E coração azul. Bom, então, essa pergunta aqui é muito boa, eu achei. Vocês não achei? Imagino que vocês tenham achado boa também, espero, enfim. Mas porque o narcisismo, né? Então eu acho que vou tentar responder aqui. Vou dar impressões, esse vídeo não é conclusivo, ele vai ser cheio de simplificações, porque esse assunto é muito extenso, muito complexo, muito cheio de coisas para pensar. Mas eu acho que vale a pena falar um pouco sobre isso, sim, tá bom? Vamos lá. E para isso, obviamente, eu vou usar o Freud, né? Às vezes eu tenho a impressão, vou usar esse aqui, ó. Calma aí, cadê ele? Esse aqui, calma aí. Dá para ler aí, Introdução ao Narcisismo? Enfim, vou usar esse aqui, esse texto aqui. Eu tenho a impressão, às vezes, que até o final do ano, no final do Dose Diária, eu vou ter indicado tipo, as obras completas do Freud. Mas, enfim, tudo bem, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Bom, primeiro, eu não sei em que situação que a sua psicóloga, psicoterapeuta, ou enfim, te disse essas coisas. Não sei, realmente não sei, não vou aqui ficar julgando a prática dela, porque não se trata disso. Mas eu acho que às vezes a gente, e eu faço isso também na interlocução com as pessoas, a gente cai numa certa vontade de dizer, né? Vontade de classificar, vontade de dar conta de um desejo nosso, de, nesse sentido, dominar o outro, né? E os terapeutas acho que passam muito por essa tendência várias vezes, assim, uma vontade de classificar que tem a ver exatamente com isso que você colocou como uma coisa sua, que é essa vontade de possuir o outro. Em certo sentido, o terapeuta também faz esse movimento, normal, assim, as pessoas fazem isso. Mas então, pensando aqui na conclusão que você e suas amigas chegaram, eu acho que vocês têm razão. Todos nós somos narcisistas em algum grau, maior ou menor grau. É claro que ultimamente, nos últimos tempos do mundo, a gente tem experimentado uma certa potência desse narcisismo, uma afirmação desse narcisismo muito mais radical em função das ferramentas que a gente inventou. Por exemplo, a selfie, né? A selfie é a expressão disso, do auto-amor no sentido mais literal da coisa. Mas a gente não vai aqui de novo culpar a selfie pelo narcisismo. Narcisismo, só para clarear para quem não conhece, aí o narcisismo está ligado ao mito do Narciso, que é esse cara que se apaixonou pela imagem dele refletida no lago, na água, né? E aí, enfim, se apaixonou pela própria imagem. Então, esse conceito serviu como base para a psiquiatria lá no século XIX, e depois o Freud pegou esse conceito do narcisismo e desenvolveu ele, retirando ele da ideia de uma patologia, assim, então ele é um narcisista. Eu às vezes recebo esses relatos, me descobri que minha mãe é narcisista, como eu faço? Eu falo, o que você quer dizer com isso? Né? O que você quer dizer com narcisista? A pessoa outro dia me falou isso, ela falou, eu li e tal, no Google, coloquei o que ela fazia, não sei o que, e o Google me disse que ia aparecer o narcisista para mim. Normal, todos fazemos isso com o Google, a gente usa o Google para dar conta das nossas perguntas, mas então, isso não é uma patologia em si, entendeu? A síndrome do narciso, isso é uma condição humana que, para o Freud lá, tem a ver com... Esse texto é muito legal, de verdade, a Introdução ao Narcisismo é um texto muito legal. O começo dele é um pouco confuso, ele está lá na pinimba com Jung sobre as pulsões sexuais ou não e tal, então, e aí ele fica falando de megalomanias e
e outras situações como a hipocondria ou a paranoia. Primeiro ele vai falar de situações que acho que não servem muito pra gente aqui, mas depois, da metade pro final do texto, ele vai falar essencialmente do nosso processo amoroso, né? Do processo de namoramento e tal, e da maneira como a gente ama, e de como o narcisismo opera nisso. Mas a ideia do Freud, no texto, essencialmente, é de que todos nós somos narcisistas, num princípio da vida, assim, num princípio mesmo. O bebê é totalmente narcisista. O bebê só está preocupado com ele mesmo, nesse sentido. O bebê não está preocupado com o outro, né? O bebê não está pensando sobre o outro. O bebê está chorando e precisando de uma coisa que dê conta da existência dele. É assim que funciona, né? E aí aos poucos, quando a criança vai crescendo, a gente vai tentando, a gente que está educando essa criança e ela também vai tentando dar conta de perceber o externo, de entender que ela não é o centro do universo, de que o pensamento dela não tem capacidades mágicas, de que o tempo do mundo não está em função do desejo dela, de que os outros não estão ali para ela, existindo para ela, que é a impressão que ela tem a princípio, né? Que é a impressão que todo bebê tem a princípio, né? Em tese. Então isso seria o narcisismo, essa primeira energia que a gente tem voltada para a gente mesmo, que aí aos poucos vai se conectando com os objetos externos, o primeiro objeto sendo o peito da mãe. E aí ela vai abrindo, o Freud usa essa imagem de uma ameba que vai abrindo seus pés, pseudopódios, pseudópodes, uma ameba que vai se abrindo assim, sabe, para o mundo externo, mas a energia é meio que essa inicial, que está voltada para a gente. E aí a gente vai entendendo que a gente tem que dar conta dos objetos externos e com isso a gente começa a amar, a desejar e a amar. E aí, a partir daí, a maneira como cada um vai amar depende. Então, você tem uma maneira específica de amar, de experimentar isso. Ele até define aqui as maneiras de amar. É engraçado, assim, que ele vai definir. Ele sabe que é simplista, mas vamos lá. Tem maneiras de amar para ele. Conforme o tipo narcísico, e aí vamos lá, que ama a si mesma, ou o que ela mesma foi, ou que ela mesma gostaria de ser, o ideal do eu, nesse sentido, você ama a sua própria autoimagem rebatida, ou a pessoa que foi parte dela mesma, então seu filho. No seu filho você reconhece o narcisismo, por isso tantas pessoas apaixonadas pelos filhos, porque é um espelho narcísico, o filho, né? Também é um longo assunto esse. Mas também você pode amar de um jeito não tão narcisista, assim, que estaria ligado a esse primeiro objeto, os primeiros objetos sobre os quais você depositou amor. Então, a mãe, então você vai amar algum correlativo à mãe, como ele diz aqui, a mulher que nutre, ou o homem protetor, né? Então você pode amar essas duas impressões também. Vamos lembrar que isso é 1914, tá? Então, muitas desconstruções de gênero e de questões de estrutura social que a gente pode colocar aqui em cima, mas de qualquer forma, eu acho que ainda serve. Fico pensando como é que o Freud olharia o mundo de hoje acontecendo. Mas, bom, seria uma loucura. Mas, então, nesse sentido, todos nós estamos passando por situações narcísicas, entendeu? E aí a gente está com possibilidade de abertura maior ou menor para o externo. Mas isso é assim. Então não tem nada de errado com você a princípio por isso. E dizer que você nunca amou implica em dizer que amar é uma coisa específica, que existe um jeito correto de amar, entendeu? Existe a maneira de amar. E não existe a maneira de amar, como ele acabou de dizer aqui, eu concordo com ele. Existem maneiras de amar. Você pode amar mais preocupado com a sua própria coisa ou mais depositando sobre o outro. O enamoramento, como ele chama aqui, o apaixonamento, é o total depósito dessa energia, essa energia fundamental que a gente tem no outro, né? Então a gente joga tudo lá, mas isso também leva a um certo risco de perder essa energia com o abandono total do outro. Então, às vezes, para evitar isso, a gente se concentra por marcas de frustrações que a gente teve, talvez nessa primeira infância, a gente se concentra. Isso é uma simplificação, mas a gente se concentra na gente mesmo e não empurrar o nosso libido, esse nosso desejo para o externo, entendeu? Então a gente se concentra na gente e cuida da gente, mas, como ele também diz aqui, se a gente cuida demais da gente, se a gente só cuida da gente, a gente vai acabar adoecendo. E aí tem maneiras de adoecer nesse sentido. Aí a hipocondria, essa coisa de achar que você tem uma doença, por exemplo, é uma maneira de adoecer que tem a ver com o narcisismo, com uma energia de desejo voltada muito para dentro de você mesmo. Faz sentido, né, se você pensar. Então você está voltado para o próprio corpo. Ou então o pânico, como a gente poderia pensar hoje em dia, quando você está totalmente voltado e você acha que tem alguma coisa acontecendo. Eu, por exemplo, quando eu tive pânico, eu achava sempre que eu estava infartando, então tinha uma energia, uma concentração energética voltada para o meu próprio corpo, nesse sentido. Então a minha consciência estava voltada para o meu próprio corpo o tempo inteiro, né? A minha atenção estava voltada para o meu próprio corpo, para a minha própria existência. Eu estava muito pouco interessado nos objetos externos.
E aí quais são as maneiras de se interessar nos objetos pelos objetos externos? O amor é uma delas, o trabalho é outra delas, né? E assim a gente vai indo. Por que hoje em dia a gente está passando por essa situação tão dramática do narcisismo, eu acho? Tantos de nós, tantos de nós. Nesse texto mesmo, Freud desenvolve uma ideia lá que é o ideal do eu. O ideal do eu é uma espécie de produções, de narrativas que estão depositadas sobre você, que você introjeta. Estão introjetadas em você, estão dentro de você. Então, vamos dizer, dando um exemplo simples, é o que a sua mãe espera que você seja. Tá. E aí, essa função do ideal do eu, ela te observa e você está em relação com ela, assim. Então ela pode ou te reprimir, te falar, você não pode fazer isso, essa sua voz interna, né? Que às vezes vira uma voz mesmo, para quem rompe uma certa barreira, vira uma voz que você entende como separada de você. Mas em geral a gente tem essa voz dizendo, você não pode fazer isso e tal, olha só o que você está fazendo. Ou então uma voz que fala, você deveria ser melhor, você deveria ser mais uma voz que olha para você. Ele entende isso, esse ideal do eu, como uma espécie de introjeção dessa experiência narcísica. Tem sempre alguém olhando para mim, mesmo que dentro de mim mesmo. Então todos nós temos essa impressão de estarmos sendo observados por essa espécie de instância. O que acontece é que hoje em dia parece que essas instâncias estão mais valorizadas, as instâncias dos ideais do eu. Especialmente, eu acho, já disse isso aqui, por mecanismos do capital, do neoliberalismo, da ideia de sucesso e tudo mais. Então, a gente está muito investido nessas noções de ideal do eu, que são, em última análise, noções narcísicas, entendeu? Que estão depositando energia sobre você mesmo, são voltadas para você mesmo. Então, estamos todos muito preocupados com a gente mesmo, né? Muito mesmo. Então, não é à toa que a gente não para de fazer esse negócio que a gente está fazendo aqui. Não é à toa, é óbvio. Bom, então temos essa instância do ideal do eu. E aí, nesse sentido, o amor cumpre várias vezes uma parte dessa história. Então você quer, que é uma coisa que ele já fala lá, você quer gostar de alguém que faça você se sentir mais próximo do seu ideal do eu. E aí vem aquela história dos opostos se atraem, né? Não, os opostos se atraem. O que ele está dizendo lá é que você vai amar o que te falta, né? O que te falta para você atingir o ideal. Então, nesse sentido, os opostos se atraem. Bom, mas então temos essa instância do ideal do eu, que é muito, muito, muito presente na gente. Mas isso é uma parte da coisa que está muito intensa, porque como a gente está o tempo todo dando notícia da nossa própria vida e se sentindo na necessidade disso, é como se a gente tivesse que partilhar esse ideal do eu com os outros. A gente precisasse de... Não basta mais a sua própria voz. A gente externaliza um pouco isso, e isso aqui vira o nosso ideal do eu. Então todo mundo tem que saber que eu estou bem, todo mundo tem que saber que eu consegui comer, todo mundo tem que saber que eu consegui ir ao banheiro, todo mundo tem que saber que eu consegui viajar. É meio que uma criança que fala, pai, vou fazer cocô, tem que avisar, né? Tem que avisar que está existindo, para se sentir existente, entende? Então a gente está experimentando um pouco isso, estou simplificando, mas a gente está experimentando um pouco isso. Uma outra coisa que faz parte dessa história, que ela aponta como você é carente de afeto. Então, em certo sentido, todos somos, em algum grau, carentes de afeto, né? Porque a gente lá, bebezinho, tá? Por quê? Porque a gente está precisando de atenção sobre a gente mesmo, porque é essa atenção que garante que a gente vai sobreviver. Se a gente não tiver essa atenção, a gente morre quando bebê, né? Então a gente precisa disso, de alguém olhando pra gente, de alguém cuidando da gente, até sei lá quando, até 6 anos de idade, 7 anos de idade, não sei. Aí a gente vai, então, investindo cada vez mais nos objetos externos. Mas até lá, a gente está precisando de atenção, de afeto. E o nosso maior pavor, de novo, segundo Freud, nesse primeiro momento aí, é a perda do amor. É a perda do amor parental. Né? Então, aos poucos a gente vai introjetando essa voz de controle, vamos dizer assim, de limites, do superego, né, das leis. A gente vai introjetando porque a gente tem medo do castigo que vem pelos pais, mas, mais especialmente, precisamente, a gente tem medo da perda do amor. A gente tem medo de perder o amor dos pais. Então, por isso, a gente introjeta as leis. Porque, como eles são as figuras de lei, e a gente não quer perder o amor deles, porque isso é o mais desesperador, isso te faz não existir. Literalmente, sem o amor dos pais você não existe mais, né? Em certo sentido. Então, apavorado por perder, pela hipótese de perder o amor dos pais, você acaba topando um limite desse seu eu totalmente narcisista. Então os pais falam, olha só, você tem que entender isso aqui, o espaço do outro. Olha só, você tem que entender os seus limites, olha só. Então você, com medo de perder esse amor, você vai topando, aos poucos, os limites desse eu totalmente, sei lá, megalomaníaco, que é um eu de uma criancinha, que acha que é tudo sobre ela. Tudo bem, é normal, ela tem que achar, porque isso serve para ela sobreviver.
para ela demandar atenção e comida nesse sentido, e afeto, tudo que ela precisa. Então, aos poucos, ela vai topando, por medo de perder o amor dos pais, a ideia de que ela não é o centro do universo. Então, de que ela tem que ter limites, de que ela tem que ter atenção para os outros, e de que ela tem que desejar outros objetos. E aí, nesse processo, a libido, o desejo, esse troço que ele chama de libido, que é o desejo, vai saindo de você mesmo e indo para as coisas, O primeiro evento disso, de novo, é o seio materno, né? Que é a primeira identificação de um objeto, enfim. Mas ali você nem entende como objeto, porque o bebê nem entende isso como objeto de verdade. Você, não sei se você já viu um bebezinho mamando, não está entendendo aquilo como objeto, porque ele não existe como sujeito para entender aquilo como objeto. Mas enfim, isso é um outro assunto. Mas o ponto dessa história que eu estou falando é que a gente tá, todos nós, em alguma medida, apavorados de perder o afeto, ou seja, carentes de afeto, né? Estamos sempre um pouco carentes. Algumas pessoas mais bem resolvidas, mais resolvidas no seu narcisismo, nas suas próprias coisas, na sublimação das coisas, no trabalho delas, na produção delas, na pesquisa delas, na atividade, sei lá o que delas. Algumas pessoas mais resolvidas nisso, outras menos, outras precisando de mais olhar sobre elas. Isso vai variar, mas em algum grau a gente demanda algum tipo de afeto. Isso vem lá de trás. Então, estou falando tudo isso para dizer que não tem nada de errado com você, a princípio, né? Não tem nada, você não é um desvio no universo, você é uma pessoa que é carente de afeto e que é narcisista, como todos nós em algum grau, entendeu? Como eu aqui também e tal. Então, não estou aqui querendo desautorizar a fala, sou psicólogo, não é sobre isso, mas é para pensar que o que isso quer dizer no nosso mundo, assim. Então, eu diria que esse livro é interessante para pensar as nossas formas de amar, né, as nossas formas de experimentar afeto, em função dessa primeira experiência de existência, que é de precisar do outro voltado para si, né, e de precisar estar concentrando a energia em você, senão você não sobrevive, né. Se o bebê não concentra energia nele mesmo, ele não sobrevive. Se ele não chora nesse sentido, né, se ele não demanda comida, aí você vai ver vários tipos de bebê, vários jeitos que bebês existem, né? Então tem bebês que vão demandar mais, são bebês mais autoritários nesse sentido, tem bebês menos, tem bebês que demandam menos, tem bebês mais tranquilos e que vão precisar entender que as pessoas olhem mais para eles e falam, não está pedindo comida, mas ele precisa comer, e aí qual é o limite disso? E aí é uma outra questão, né? Quem tem filho aí sabe disso aí que eu tô falando, eu acho. O ponto é, somos todos narcisistas a princípio. E aí a gente vai deixando de ser aos poucos, cada um à sua maneira. Mas existe algum grau de narcisismo em todos nós, para sempre. Vai existir. Então calma, só o lance de novo é entender como funciona o seu narcisismo e como que você pode abrir ele para ter experiências para o mundo, e experiências de contato, experiências enriquecedoras para você, e como que você pode não adoecer com essa energia voltada tanto para você. Mas isso é um caso extremo do narcisismo, né? Um caso muito radical. Era isso. Espero que tenha dado para entender. Amanhã eu vou tentar voltar ao tema do narcisismo um pouco, né? E nas relações de outras... Porque é uma pergunta que eu estou recebendo muito, essa, sobre como é que isso acaba operando na nossa vida. Agora, nesses nossos mecanismos de tanta identificação consigo, como que o outro pode ter um espaço, né? Como que o outro pode caber nessa história? E é uma pergunta mesmo, complexa essa. E a gente pode ficar falando sobre isso. Bom, espero ter ajudado. Bom, era isso. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para algum narcisista, como todos nós, e comentem e leiam os comentários, porque os comentários fazem a conversa andar mais, tá bom? Era isso. Obrigado pela conversa toda, amanhã eu volto, e se quiser mandar uma pergunta, manda por aqui ou manda pelo Instagram, pelo direct, para que só eu leia se for o caso, tá bom? Tchau, até amanhã.